Sejam muito bem-vindos, eu sou o Arthur. O objetivo desse vídeo é muito simples. A gente vai expandir como funciona a nossa metodologia de escala para que você entenda o que a gente faz, qual que é o passo a passo, quais são as fases, para que você consiga criar, validar e escalar uma oferta. Lembrando que isso aqui é válido tanto para quem já tem produto e está com dificuldade de escalar, quanto para quem não tem produto, não tem oferta nenhuma e quer dar os primeiros passos. A base da metodologia ela funciona. O que acontece é que se você não tem oferta nenhuma, você vai começar com alguns passos anteriores. Se você já tem oferta, você vai começar ali um pouco mais adiantado. Mas os fundamentos funcionam da mesma forma, tá? Talvez alguns de vocês já estejam um pouco familiarizados com esse processo. Eu trouxe ali uma pincelada no vídeo de apresentação anteriormente, que vocês devem ter assistido. Mas foi só uma visão geral. Aqui realmente o objetivo é expandir, é mostrar um pouco mais como funciona. Então, naturalmente, esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas eu entendo que um vídeo desse, se você parar para assistir realmente prestando atenção, ele vai te trazer um nível de clareza que pouquíssimas pessoas no mercado vão trazer para você. Porque ele vai mostrar o começo, o meio e o fim, como uma operação funciona, quais são os passos e principalmente o que esperar de cada fase. Uma coisa que acontece muito você vai fazendo, por exemplo, você participou de algum curso, de alguma mentoria, você talvez já tenha ali uma boa noção, talvez já tenha ali resultado no mercado, mas existem alguns pontos em que você trava, existem alguns pontos em que você não sabe qual tomada de decisão você tem que fazer, existem situações em que você enfrenta, em que você se sente perdido e você não sabe qual que é o próximo passo. E esse framework aqui, ele serve justamente para trazer esse nível de clareza e para você não se perder e você conseguir escalar independente do cenário. Então vamos lá, continuando. De onde que veio essa metodologia? Ela não veio do acaso, eu não criei baseado em vozes da minha cabeça. Ela foi fruto de um processo bastante longo. Ela veio de uma necessidade interna nossa. Por quê? Bom, eu estou no mercado há bastante tempo. Estou no mercado desde 2019. Eu passei grandes ciclos no mercado. Teve o ciclo de lançamento, teve o auge perpétuo, o ticket, enfim, teve vários ciclos, várias fases no mercado. Nichos em alta, nichos em baixa, enfim, o mercado ele é muito dinâmico, ele muda muito. O que que acontecia, né? Eu trabalhei com muitos projetos diferentes, tanto como coprodutor quanto como dono de agência. Eu percebi que alguns projetos eles viravam e outros não. E no começo era muito difícil entender por que um projeto dava certo e outro projeto dava errado. O que eu sentia é que existia um fator de sorte muito grande, mas eu chamava de sorte aquilo que eu não conseguia metrificar, aquilo que eu não conseguia processualizar. Se você só vai fazendo, pode ser que dê certo. Fala assim, acertar uma oferta uma vez é sorte. Acertar múltiplas ofertas é processo. Cara, você acertou uma oferta, ganhou muito dinheiro, legal, parabéns. Você consegue acertar várias ofertas? Você consegue repetir? Você consegue explicar exatamente por que uma oferta deu certo e principalmente por que uma oferta deu errado? A partir do momento que você tem esse nível de clareza e você consegue identificar esses elementos, você consegue reproduzir e acertar diferentes ofertas em diferentes nichos, em diferentes mercados. Então, a ideia de ter uma metodologia nasce dessa necessidade de entender o que exatamente a gente tem que fazer para não depender de sorte e conseguir escalar com mais previsibilidade. No começo, né, os primeiros anos eu trabalhei como produtora. Então, comecei como copywriter, aprendi tráfego, fui aprendendo um pouquinho de cada coisa e comecei a fechar projetos de coprodução. E quem trabalha com coprodução sabe que o ponto principal é que você precisa ter uma visão macro do projeto e você poder encontrar quais são os gargalos, ou seja, quais são os pontos falhos que podem estar comprometendo a sua performance. Quanto mais macro for a visão, você começa a analisar setor por setor e aos poucos você vai pegando o que está bom, o que, que não está. Então, foi um processo muito importante para mim, a produção, por ter desenvolvido essa visão que muitas vezes quem só trabalha com tráfego, ou só trabalha com compra, ou só trabalha ali num setor específico, muitas vezes acaba não desenvolvendo, né? Tem uma visão muito focal, sendo que um projeto dar certo de infoproduto, você precisa conseguir analisar diferentes camadas, copy, tráfego, funil, estrutura, enfim, entre outras coisas. Além da coprodução, a gente evoluiu e a gente acabou transformando em agência. Hoje em dia, a gente, felizmente, não trabalha mais no modelo de agência, mas durante alguns anos, principalmente ali de 2021 até 2024, a gente trabalhava no modelo de agência. Isso foi muito importante pelo seguinte motivo: a gente cresceu bastante,
A gente chegou a ter mais de 40 clientes simultâneos, a gente atendeu muito cliente, né? Sempre focado em infoproduto, sempre foi o nosso forte. Quando você atende muito cliente simultâneo, você começa a ter uma visão não só de um projeto, mas você começa a ter uma visão de mercado. Se você nunca trabalhou em agência, ou só trabalhou no mesmo nicho, ou especialista, às vezes você tem um foco específico, você conhece o seu mercado. E muitas vezes, se está indo muito bem ou muito mal, é difícil de saber se é porque você é muito bom, se você é muito ruim, ou se realmente é um problema de mercado. Mas quando você está numa posição de agência, isso traz um nível de clareza excelente. Por quê? Eu começo a ver quais são os padrões do que funciona e o que não funciona. Quando você atende muitos clientes, alguns naturalmente vão ter resultado com mais facilidade e outros vão precisar de mais tempo, de mais energia, mais esforço e muitas vezes não chegam a um resultado equivalente. A questão é por quê? Quando a gente trabalha com agência, independente do cliente, eu preciso entregar performance. Só que é diferente eu entregar performance para uma pessoa que trabalha com um nicho, com um produto, e gerar o mesmo nível de performance com uma pessoa que tem um projeto totalmente diferente. Com o passar do tempo, e principalmente com uma análise bastante exaustiva, o que a gente fazia é o seguinte: a gente ia analisando, eu, meu sócio, a minha equipe, para identificar quais são os padrões do que dá certo e do que dá errado. Quanto mais contato você tem com o mercado, com diferentes projetos, mais fácil é entender e identificar esses padrões. E tudo isso foi ajudando e trazendo ali os materiais que a gente criou, que posteriormente se tornou a metodologia que a gente tem hoje. Então, o que acontece? A gente precisou refinar internamente essa sequência para ter toda uma lógica de ações e uma lógica de decisões. Então, é tanto em nível estratégico, né? O que eu vou fazer, quais são as decisões, que tipo de produto, que tipo de funil. Essa parte estratégica tem a ver com as decisões que eu vou tomar no meu projeto. Mas não só isso. É preciso ter clareza operacional. Beleza, eu vou fazer um funil de quiz, eu vou fazer um funil de VSL. Quais são os próximos passos? Como que eu monto um funil? Qual que é o passo a passo? Qual que é a sequência? Eu penso o seguinte, a gente chegou a ter 19 pessoas trabalhando na equipe ao mesmo tempo. Não tinha como eu fazer tudo sozinho, nem só eu e o meu sócio. Tinha uma equipe. Para a gente conseguir entregar performance para o cliente de serviço, a gente fazia serviço de tráfego, fazia implementação de tratamento, chegou a desenvolver, enfim, implementações de lançamento completo, tinha as produções no braço separado, então a gente fazia muita coisa. Cada um tinha que saber o que tinha que ser feito, em ordem certa, com tudo documentado, para não ocorrerem erros de execução. Então, checklist estratégico mais checklist operacional. Se junta essas duas coisas, é muito fácil você treinar outra pessoa. E é muito fácil de você produzir isso em outro projeto. Com isso em mãos, começou a ficar muito mais fácil a gente escalar diferentes projetos, principalmente em tráfego direto, que é onde a gente passou a ter mais ênfase, principalmente a partir de 2024. Então, o protocolo AMG, ele não surgiu para ser um produto. Eu não criei isso para te vender. Isso já existia muito antes. E isso existia porque a gente precisava usar isso dentro da empresa, para a gente crescer os nossos projetos e para entregar mais performance para os clientes que a gente tinha. Agora, além dessa vivência prática que o projeto, que a metodologia nasceu, ela obviamente foi inspirada em outros princípios que já existiam há mais tempo, que a gente incorporou e adaptou de forma que a gente conseguisse ter uma coisa que fluísse muito bem para nós. Então, o que acontece? Esse método, né, esse framework, ele foi desenvolvido principalmente a partir de uma desilusão no mercado de lançamentos. Talvez alguns de vocês já tenham feito, lançamento do Érico Rocha, enfim, tantos outros, a Priscila Zilo, Aguiar e tantos outros que falam aí de lançamento. E não é surpresa para ninguém que os lançamentos foram ficando cada vez piores. Hoje tem a moda do lançamento pago e tudo mais que funciona bem, mas na maioria dos casos não é viável para uma pequena operação implementar esse tipo de funil que é muito complexo. O que a gente percebeu foi o seguinte: fazer um lançamento foi ficando cada vez mais custoso e mais sofisticado. Era pelo menos ali 45 a 60 dias entre planejamento, execução, né, do briefing até o debriefing do lançamento, girava ali em torno de 6 a 8 semanas. Muito custo, muita equipe, muita função operacional.
Isso gerava um desgaste gigantesco, tanto na equipe do bastidor, quanto no especialista. O especialista ele continuava sendo a engrenagem principal. E o que tornava tudo isso ainda pior era a inconsistência de resultado. Você vinha de um lançamento muito bom, cheio de expectativa, aumentava o teu investimento e o próximo lançamento não atingia essa expectativa. Às vezes trazia pouco lucro, era muito trabalho para um lucro muito inconsistente, muito imprevisível. E isso foi terrível e trouxe algumas consequências. Por exemplo, o que acabou me marcando muito foi a perda de dois grandes projetos que a gente levou do zero e que já faturavam múltiplos sete dígitos por ano. E por que que a gente perdeu esse projeto? Porque os especialistas não aguentaram a pressão. Era muita coisa. Eram dias, semanas, trabalhando com pouco sono, com muita pressão, com muita ansiedade. Esses especialistas sofreram burnout e acabaram desistindo do projeto. E eu, que era o estrategista, que assumia a frente estratégica e que coordenava a equipe de execução, também acabei tendo um burnout e eu me afastei temporariamente do mercado como um todo e principalmente do mercado de lançamentos. E desde 2024 eu não faço lançamentos. Eu precisava de uma outra forma de ter resultados. Falar, então você foi para o perpétuo. Sim, eu fui para o perpétuo, mas a maneira como muitos de vocês entendem o perpétuo não foi o que a gente fez por muito tempo e vocês vão entender daqui a pouco. Foi mais ou menos nesse período que a gente optou por desmontar a agência. Então, aquela estrutura com quase 20 pessoas, a gente enxugou. A maior parte dos clientes a gente mandou embora, principalmente os que pagavam um pouco. A gente ficou ali só com poucos clientes que eram que trazia a maior parte do nosso faturamento. E a gente decidiu recomeçar com um negócio mais leve e mais enxuto. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci o mercado de marketing de resposta direta. Hoje em dia, isso está sendo muito falado, mas a realidade é que esse mercado já estava aqui há muito tempo, né? Primeiramente, esse mercado de resposta direta eu conheci através de um amigo, que esse amigo ele era um sócio, tinha trabalhado comigo em outros projetos no passado. E esse meu amigo, ele estava escalando bastante. E ele que falou, Arthur, cara, não faz sentido esse modelo que você está levando, porque eu tô aqui, eu, mais duas pessoas na equipe, um especialista, e estão aqui fazendo 10, 20 mil por dia, sem fazer lançamento. Falei, porra, deixa eu fazer esse negócio também. O marketing de resposta direta, conhecido como Direct Response, hoje em dia o mercado está mais atento para isso. Mas o pessoal, principalmente que trabalhou com PLR no passado, desde 2020, já conhece muito bem. Só que muito antes disso, o Direct Response ele já existia nos anos 1900 lá nos Estados Unidos. Por quê? O Direct Response é uma outra escola, é uma outra abordagem para você vender produto, seja eles quais forem. No meu caso, da minha operação, a gente trabalha com lançamentos. Mas mercado de nutracêuticos, mercado de assinaturas, produto físico, software, serviços, basicamente qualquer coisa pode ser vendida através dessa metodologia de resposta direta. Que, como o nome já sugere, o objetivo é vender no primeiro contato. A escala na resposta direta é 100% para o público frio. E isso acabou sendo um ponto de inflexão aqui na operação. Por quê? A forma como a gente aprende lançamento é que você precisa criar uma audiência, aquecer essa audiência, fazer um evento de lançamento e vender um produto. E essa forma, por mais que funcione, é muito sofisticada. Depois começaram a aparecer os gurus de produto, que são, e foram e continuam sendo muito importantes. Só que qual que é o problema desses grandes players? De perpétuo, que talvez você conheça a Misha, a Ladeira, nada contra eles, mas ainda assim é uma forma de vender no perpétuo que ainda depende muito da figura do especialista e da conexão com a audiência. É como se fosse um lançamento, só que você compra a qualquer momento. O produto ele está sempre aberto. Só que para você vender, você ainda depende muito de produção de conteúdo, de muita conexão com o especialista, de muita autoridade, e depende ainda muito de público quente. E o grande problema de lançamento e do perpétuo no modelo tradicional, que muitos de vocês conhecem, é que eles só funcionam bem mesmo para público quente. Só que público quente é muito limitado, público quente não escala, a menos que você seja um grande influenciador. E mesmo para grandes influenciadores ainda é difícil. Eu trabalho com especialistas hoje que têm mais de 1 milhão de seguidores, e ainda assim, vender para o público frio ainda corresponde a grande parte do nosso faturamento. O público quente, por mais que apresente um ROI maior,
ele não traz volume de vendas. O modelo de resposta direta, ele trouxe um, um modelo de negócio em que a gente não precisava tanto de produção de conteúdo, então não sobrecarregava tanto o especialista, eu não precisava ficar fazendo lançamento e eu tinha um potencial de escala muito maior. Porque tem muito mais gente que não te conhece do que gente que te conhece. Independente de, pô, eu vou fazer um projeto que eu tô no bastidor, eu não quero nem aparecer no meu projeto, não tem problema, você consegue colocar uma oferta direta sem aparecer, sem ter ali no Instagram, sem ter produção de conteúdo, e consegue escalar muito, e escalar muito mesmo, sem ter ali esse trabalho ativo de produção de conteúdo, que é o que foi tão disseminado no mercado. Tem muito mais gente que não te conhece do que gente que te conhece. E se você aprende a vender o frio, um novo mundo se abre para você. E foi isso que eu percebi. Que quando eu cheguei no mercado de resposta direta em 2024, conheci um pouco esse mercado, esse ecossistema, conheci outros players, era muito comum, já em 2024, pessoas fazendo 100, 150, 200 mil por dia, vendendo exclusivamente para o público frio. Isso é um resultado que, pô, eu vinha ali de um mercado que falava que 100 mil por mês no perpétuo era muito. Mas no mercado de resposta direta, 100 mil por mês ainda é muito pouco. 100 mil por mês não é escala dentro do mercado de resposta direta, porque ele te permite vender para um público muito maior. Eu via que tinha muito mais escala, que essas pessoas estavam tendo um resultado muito mais significativo com a resposta direta do que, por exemplo, players que faziam lançamento e players que faziam perpétuo, mais naquele modelo de perpétuo que dependia muito de audiência própria. Então, quando a gente remodelou a empresa, fechamos a agência e começamos esse novo negócio, todo esse negócio ele foi focado 100% para o marketing de resposta direta. Como eu falei, muito diferente do perpétuo que você está acostumado, porque ele não depende da base de seguidores ou da autoridade de um único especialista. E basicamente tem uma forma de produzir anúncios, de organizar um funil, de criar uma mensagem de vendas que é totalmente diferente. Com isso em mente, o que a gente fez? Transformou a operação numa operação de resposta direta, que atualmente é a minha operação principal, que é o AMG Direct Response. A gente começou a escalar infoprodutos no Brasil e fora do Brasil também, que é outro mercado que poucas pessoas trabalham. Se você já está escalado no Brasil, não tem por que você não escalar nos Estados Unidos, escalar em inglês, escalar em espanhol. A gente começou a trabalhar com produtos lá fora. Muito menos custo operacional, principalmente agora com IA. Muita coisa que a gente precisava de equipe para fazer hoje não precisa mais. Muita coisa foi automatizada. Isso trouxe ali muito mais margem, muito mais liberdade. E a gente consegue escalar com e sem especialista. Arthur, eu sou especialista, eu apareço, eu gravo anúncio, funciona para mim perfeitamente. Maravilha, eu até recomendo que apareça. Mas, pô, Arthur, eu não quero aparecer, ou eu não tenho especialista, e eu quero fazer um funil de resposta direta sem aparecer. É possível? Claro que sim. Por exemplo, para diferentes tipos de funil, você vai ter diferentes demandas. Quais são os funis que a gente mais trabalha? Existem muitos, mas são três ali que a gente vai usar com mais frequência. Os funis low ticket, funil de VSL e funil de webinário. Qual que vai depender mais do especialista? Principalmente o webinário. E em alguns casos a VSL. Eu vou te falar, VSL você nem precisa ter um especialista para fazer. Você consegue fazer com ator ou consegue fazer com gente contratada. Um especialista contratado, por exemplo. Ou um ator, enfim. Existem várias formas de você desenvolver uma VSL, mesmo sem você ter um especialista. Mas o low ticket é a melhor maneira para você começar, principalmente se você não tem um projeto validado. Por quê? Porque ele é um produto em que não existe objeção de preço. O nome já sugere, low ticket, baixo preço. Que basta você ter uma proposta clara de um produto que seja útil, fácil de entender, fácil de usar, num preço acessível. Você com poucos anúncios e uma página simples, seja ali uma página, um quiz, ou até uma mini VSL, você consegue escalar bastante sem aparecer com low ticket. É uma excelente alternativa para quem está começando agora. Também é uma excelente alternativa para especialistas que querem, de repente, lançar um produto novo, mas não querem necessariamente colocar mais caixa. Porque o que eu costumo dizer é, no low ticket você consegue validar com orçamento baixo. Com VSL e com webinário, você vai precisar ter ali um pouco mais de caixa para fazer dar certo. Tá? Mas esses são os funis principais que a gente vai usar na resposta direta. Válido para especialista,
válido para quem quer rodar sem especialista, e você pode aplicar exatamente esse tipo de estrutura com um produto em português rodando no Brasil, ou produto em espanhol ou inglês rodando em outras partes do mundo. Funciona perfeitamente. O esquema, a metodologia em si é a mesma. Entrando aqui no framework em si, o meu objetivo é aprofundar um pouco. Vocês já tiveram uma visão geral no outro vídeo de apresentação que vocês viram, mas eu passei muito por cima. Eu gostaria que vocês tivessem mais clareza, porque esse framework é o que faz a gente escalar, é o que faz hoje a gente ter cases que fazem ali 10, 20, 30 mil por dia, cases que chegam a fazer 100 mil por dia, cases que passam ali de 1 milhão por mês de faturamento, todos utilizam exatamente esse framework, tá? Eu sei que aí no mercado você acaba acostumando com números exorbitantes, né? Acaba virando parte da rotina, eh, mas a real é que esse mesmo framework pode gerar ali tranquilamente um lucro de 1.000, 2.000, 3.000 reais por dia, que dentro do mercado de resposta direta ainda não é considerado muito, o que é uma loucura se você pensar no cenário brasileiro, enfim. Está tão acostumado com números altos, né, que parece que se você tem um resultado menor, é como se fosse ruim, mas não é. Pô, você começa um produto agora, faz ali 500 mil reais de lucro por dia, na maioria dos casos já é o suficiente. Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo já ficariam muito felizes com isso. Mas quando eu crio essa metodologia, e eu atinjo o negócio, eu tô pensando principalmente, em atingir não só as pessoas que, pô, querem fazer ali seus 500 mil reais por dia, mas também quem já tá ali no mercado, já faz isso, já fez mais do que isso, e quer ter uma escala mais agressiva, porque esse mercado você pode ser bastante ambicioso, você pode crescer muito, você não precisa ter medo de crescimento nesse mercado. Perfeito? Então vamos lá. O nosso framework, ele basicamente vão ter essas três grandes partes: a criação, a validação e a escala de uma oferta. Arthur, eu já tenho uma escala, posso ignorar a parte de criação? Cara, até pode, mas se você fizer isso, você corre riscos muito grandes de escalar menos do que você poderia. Se você já tem uma oferta, é muito provável que você queira, pô, Arthur, cala a boca e vai para a parte de validação, vou pular no vídeo. Você pode fazer isso. Mas a questão é, se você não conhecer esses princípios aqui, talvez você trave aqui. Se você já tem uma oferta e você está com dificuldade de escalar, preste atenção nessa fase de criação, porque se você der alguns passos para trás, você pode identificar por que a sua oferta hoje não está escalando como deveria. E se você não tem oferta, você começa do jeito certo. A criação ela vai depender de duas fases: a mineração e a modelagem. Qual que é o objetivo? Mineração, muitos já ouviram falar que é o quê? Encontrar as melhores ofertas. Nosso objetivo aqui é encontrar o que funciona no seu mercado e parar de inventar tudo de cabeça. Esse é um dos grandes erros de vocês. E é um grande erro que eu cometi por muito tempo. E eu percebi que esse era um dos pontos principais do porquê alguns projetos validavam e outros projetos não validavam. Algumas ideias que eu tinha iam para frente e davam muito certo. Só que muitas ideias acabavam que não tinham ali um apelo real para o público. Eram literalmente vozes da minha cabeça. Se você está querendo criar tudo do zero, você corre um grande perigo de fazer uma oferta que não vai para lugar nenhum. Por isso que hoje, inventar de cabeça é às vezes assim um detalhe ou outro, mas a gente precisa ter uma base. Se você cria baseado no seu feeling, aí eu acho que vai dar certo, eu acho que vai funcionar, cara, você vai quebrar a cara mais cedo ou mais tarde. Isso vai reduzir a sua assertividade. E presta atenção nessa palavra, assertividade, porque ela define o principal motivo do porquê muita gente cansa do digital, satura, fica cansado ou mesmo desiste, porque é extremamente cansativo você fazer uma oferta depois da outra e não ter resultado. Se você não tem assertividade, se você acerta uma oferta em cada 5, 10 tentativas, por mais que você ganhe dinheiro, isso vai drenar muita energia, isso vai levar muito tempo, isso vai te desgastar. Agora, se você tem assertividade, se você sabe que para cada 3 ofertas que você faz, pelo menos 2 você vai acertar, isso te dá uma confiança e faz você crescer muito mais rápido, porque você para de depender de sorte. A mineração e a modelagem, mas principalmente aqui a mineração, ela serve para você não depender de sorte para ter resultado. Porque a nossa filosofia é que você não precisa criar demanda. Você precisa encontrar demandas que já existem. Você não é a Apple, você não é o Steve Jobs. Não tenha essa arrogância de querer criar algo totalmente inovador. Por quê? A chance de você quebrar a cara é muito maior. Você precisa ter muito caixa. Você precisa de muita equipe, muita energia para você lançar algo totalmente novo e dar certo. Não estou dizendo que isso não possa funcionar, funciona, mas depende muito de sorte. Então, a forma mais segura para você acertar uma oferta e ganhar dinheiro, escalar para valer, é você encontrar o que o público já está comprando.
você vai seguir o fluxo do dinheiro, você não cria demanda, você encontra o fluxo do dinheiro e cria uma oferta em que as pessoas já estejam naturalmente dispostas a comprar. Isso aqui mudou o meu jogo e desde que eu entendi isso, a minha assertividade disparou. É raríssimo hoje em dia eu criar uma oferta que não valida, porque a gente segue exatamente esse princípio. Você tem que ter humildade de entender que você não precisa criar nada e que se você encontrar a demanda, você já está com grande parte do caminho andado. Você só vai abrir caminho para inovações mais disruptivas, uma coisa mais profunda, depois que você já está com bastante caixa e já está com a operação validada. Para quem ouve ali, por exemplo, os podcasts lá na Viturb, pô, é muito comum você ver o pessoal que lançou tendência gastando 100, 200, 300 mil reais até conseguir de fato lançar uma tendência e fazer uma coisa nova. A maioria das pessoas não vai ter 200, 300 mil reais para queimar em caixa para criar algo novo. Então, vai onde o dinheiro já está. Se você ignora essa fase, você corre o risco de criar uma oferta depois de cada oferta sem nunca sair do lugar. Então, Arthur, eu tenho uma oferta, minha oferta não está indo tão bem. Retoma essa fase, porque com certeza você vai ter insights que vão transformar a sua oferta atual. A segunda fase, que faz parte ainda do escopo da criação, é a modelagem. Por quê? Para as ofertas que você encontrou, você vai fazer uma engenharia reversa. Arthur, mas no meu nicho, eu não encontrei ofertas escaladas. Beleza, mas talvez tenha um nicho primo do seu. Às vezes tem um nicho que não é igual ao seu, mas é próximo do seu. É um nicho que é para o mesmo público-alvo, né? Que tem ali, às vezes, para a mesma persona. Então você precisa, se você não está diretamente no seu nicho, você pode procurar em nichos próximos, os nichos primos que a gente fala. Você pode procurar referências no Brasil, referências lá fora, enfim. E quando você tem essas referências, quando você encontra essas ofertas validadas, existe todo um processo, tá? Tanto para mineração quanto para modelagem, existe um processo rigoroso. A gente tem tudo isso documentado, a gente tem Notion com implementação, com as fases, com prompts, como que a gente usa IA, quais são os critérios, pontuações que a gente coloca aqui, ó. A gente criou um sistema de score para saber se uma oferta que você encontrou, ela é uma boa oferta para você modelar ou não. Então existe todo um sistema hoje para você minerar e existe todo um sistema também para fazer a modelagem de maneira traçada, com passo a passo, documentado, quais IAs você usa, como você faz, o que que você vai analisar, quais são os prompts que você vai usar. Tudo isso é documentado para que você consiga replicar. E foi fazendo esse tipo de coisa que a nossa operação decolou e começou a ter muito mais resultado. A gente passou a gerar muito mais resultado, tanto para as nossas ofertas, quanto para ofertas de clientes, tá? Retomando, a modelagem é pegar essas ofertas e fazer uma engenharia reversa, extrair os elementos que funcionaram, identificar o que funcionou e o que não funcionou. Você tem que usar a cabeça, você vai ter a IA para te ajudar, mas a IA vai te ajudar, mas você vai fazer essa análise com a sua cabeça também. E você vai combinar as melhores ideias, tirar esses elementos, combinar esses elementos de diferentes fontes, para você criar uma oferta que ela seja nova, mas que ela traz os pontos fortes que fizeram aquela oferta ser uma oferta campeã e você traz ali uma margem de diferenciação. Você pode inovar, mas sem tirar o que fez a oferta original funcionar. Ou seja, você cria uma oferta melhor, com mais poder de conversão do que aquela oferta original. Não se trata de você copiar a oferta de ninguém, mas de entender os padrões do que funcionou para você poder incorporar esses padrões, esses elementos na sua própria oferta, criando algo que consegue ser novo de certa maneira, mas conservando o que fez aquela oferta inicial gerar tanto resultado. Quando você tem uma boa mineração e uma boa modelagem, você reduz a sua margem de erro e traz resultados mais previsíveis. E é por isso que grande parte das pessoas acaba desistindo no digital por não ter essa noção. E, cara, isso é só a primeira parte de criação. Porque quando a gente entra na validação e na escala, é onde você realmente vai começar a ganhar dinheiro. A validação ela é uma etapa crítica, né? E eu falo que a fase 3 é a validação e a fase 4 é a otimização. As duas fases andam juntas, tá? Uma coisa não existe sem a outra. E ter clareza sobre essa fase vai determinar se você vai ter resultado mesmo com o feito ou não. Primeira fase aqui, ó, primeira e segunda, mineração e modelagem, querendo ou não, você não está se expondo muito, você ainda não está colocando o seu dinheiro, é mais fácil.
É na validação que geralmente as pessoas começam a ter mais ansiedade, começam a ficar ali mais receosas, mais cautelosas. Então, é aqui que a gente vai desenvolver agora. Você entendendo o que você tem que esperar da validação e o que você tem que esperar da otimização, vai abrir a tua cabeça de modo que você não vai mais ficar ansioso quando estiver validando uma oferta. E você vai saber exatamente o que fazer sem gerar confusão, que é o principal motivo de desistência e o motivo que fazem as ofertas não irem para frente. A validação, vamos começar. Você tem que colocar sua primeira estrutura no ar. Sua primeira leva de anúncio, sua página, seu checkout. Você tem que colocar a oferta no ar e entender como essa oferta vai reagir. Como que o mercado se comporta diante dessa oferta? A oferta é promissora, não é? Como que ela reage nos primeiros dias de campanha? E já vai se preparando porque o gráfico ele é ascendente, ou seja, ele vai melhorando, ele vai criando uma linha que vai crescendo. Agora, qual que é o ponto? Ele começa muito baixo. E é por isso que 95% das pessoas desistem na fase de validação, porque não entende como essa fase funciona. O objetivo inicial da validação não é ter lucro. Se você quer ter lucro desde o primeiro dia, você vai acabar desistindo. Pode ser que você tenha lucro no primeiro dia, às vezes acontece, é muito bom, mas não é a regra, é a exceção. O que que você precisa entender? Que é esperado prejuízo nos primeiros dias. Que você está gerando dados. E a partir desses dados você vai tomar decisões, e essas decisões são que vão trazer a lucratividade na sua oferta. Na validação, eu ainda estou entendendo se a oferta ela é promissora ou não. Existem alguns sinais claros se eu vou persistir ou não com essa oferta. E você tem que ter critérios na etapa de validação. Presta atenção, a falta de critério de validação é um dos principais pontos que fazem a pessoa desistir ou muitas vezes jogar fora uma oferta boa por falta disso aqui. Por quê? Você não sabe qual é o tempo mínimo que você tem que testar essa oferta. Você não sabe qual é a quantidade mínima de anúncios que você tem que testar. Você não sabe quanto de orçamento você precisa para validar. Quantos testes você tem que fazer. O que que acontece? Você pode acabar largando uma oferta cedo demais, uma oferta boa, você larga cedo demais, ou você prolonga a vida de uma oferta ruim. Se você não sabe, se você não tem esses critérios bem definidos, você não sabe o que esperar dessa fase. Isso só vai te levar a perder dinheiro e ter mais ansiedade. Dois exemplos de clientes meus. Uma cliente chegou, investiu R$ 200 na oferta e desistiu. Cara, com R$ 200 que ela investiu não gerou nenhuma venda, ela já pausou. Ela tinha uns 2 ou 3 anúncios ativos, gastou R$ 200 e desistiu. Com isso que ela fez, não deu nem tempo de saber se a oferta era boa ou não. Eu costumo falar que para você validar uma oferta, você tem que testar pelo menos de 10 a 20 anúncios. Você está testando às vezes, Arthur, testei um, dois, três, 5 anúncios, não deu certo, vou desistir da oferta. Cara, é mais provável que você não tenha acertado no seu anúncio do que a sua oferta seguir. Só que se você não sabe quantos anúncios você tem que fazer, em quais formatos, de qual maneira, quanto de orçamento em cada um, por quanto tempo testar, você coloca um dinheiro, vê que não teve retorno e desiste. Então, muitas vezes, você tem uma boa oferta na mão e por falta de um ou dois ajustes que você não sabia que você tinha que fazer, que você não tem tempo de fazer, você joga fora uma oferta promissora a troco de nada. Por outro lado, existe um segundo exemplo, que é o exemplo oposto, que é a pessoa que investe muito numa oferta que já deveria ter sido jogada fora. Eu tenho um cliente que ele investiu R$ 15.000 numa oferta ao longo de 6 meses. E essa oferta só trouxe um retorno de R$ 3.000. Ou seja, ele tomou R$ 12.000 de prejuízo. Ele não tinha equipe, ele estava fazendo tudo por conta própria. Ele falava para ele mesmo, ele me trouxe isso em reunião, que ele não queria desistir, que ele era persistente, que ele não ia largar. E essa característica ela é importante. Se você desiste muito fácil, provavelmente você não vai ter resultado no digital. Se você persiste, a sua chance aumenta. Mas só persistir sem ter estratégia é burrice, é jogar dinheiro fora. Então, nos nossos critérios de validação, eu nunca ia deixar você segurar uma oferta por 6 meses que não deu resultado. Eu não ia deixar você passar de um mês com uma oferta ruim. Isso se você dentro de um período de 15 dias, um mês, seguiu todo passo a passo conforme eu passo. Ficou um pouco confuso. Se você segue esse protocolo certinho, com o que você tem que fazer ao longo de cada semana, em um mês você sabe se você vai continuar mantendo a sua oferta ou não.
E muitas vezes você já sabe isso muito antes. Para quem já é mais experiente, para quem já veio do mercado, para quem já é do mercado de resposta direta, às vezes na primeira semana você já sabe se você vai manter a sua oferta ou se você vai descartar. Mas você só sabe isso depois de ter realizado um volume mínimo de testes dentro dos critérios que eu falei para vocês. E aí sim você sabe, pô, essa oferta é promissora, eu vou dar mais uma chance, eu vou continuar com ela. Ou, pô, é melhor eu parar, porque muitas vezes é mais fácil, é mais barato e é mais rápido você criar uma nova oferta do zero do que insistir numa oferta que só está te dando prejuízo há muito tempo. Mas você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa saber se a sua oferta ela tem solução ou não. E para isso você precisa conhecer os critérios. E o protocolo ele foi desenvolvido pensando em trazer justamente esse nível de clareza. E a validação, ela anda junto com a otimização. E é na otimização que você começa a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro na validação, pode ser que aconteça, às vezes acontece aqui, por exemplo, como a gente já tem a mão de acertar a oferta, é muito comum que a gente consiga ter lucro desde o começo. Mas não é o objetivo, é na otimização que a gente começa a ter lucro e que o lucro começa a aparecer de verdade. Porque, com base nos dados que a gente gerou durante a validação, a gente cria novos testes e cada teste vai melhorar a nossa oferta. Mas não é qualquer tipo de teste, porque, cara, você está cansado de ouvir falar que tem que testar. Mas não é só você ir testando qualquer coisa. Ah, testa isso, testa aquilo. Se você sai que nem uma barata doida, barata louca ali, né? Só indo testando qualquer coisa, cara, não vai dar certo. Você não sabe o que você está fazendo. Ah, eu vou testar público. Ah, eu vou testar o criativo. Ah, eu vou testar headline. Eu vou testar isso, aquilo. Cara, você tem que saber o que você vai testar. Não adianta você fazer teste cego e inútil. E principalmente se você não sabe o que fazer com esse teste. Então você precisa ter uma bateria de testes estruturada. E esse é um dos grandes pontos que a gente fez na metodologia, que é entender quais testes fazer. Existe uma sequência. Existe um número de testes que você tem que fazer antes de desistir de uma oferta. Existe uma ordem de prioridade. Tem teste que eu só vou fazer depois. Tem teste que eu preciso fazer primeiro. E como a gente organiza os testes do mais simples ao mais complexo? Fazendo isso aqui, você consegue testar rápido, com menos energia, com menos esforço. Na sequência certa, no tempo certo, você sabe quanto que investir em cada teste, por quanto tempo, na ordem de prioridade certa. Quando você faz isso, a tua oferta fica lucrativa muito rápido. Quando o teste ele é feito de modo estruturado, cada otimização aumenta o lucro e o potencial de conversão do seu funil. Entendendo essa etapa de validação e otimização, você não vai mais se desesperar e você vai saber o que fazer e você consegue pegar praticamente qualquer oferta e você consegue gerar resultado em cima dela. Porque você sabe qual teste fazer, como analisar o resultado e como tomar as decisões certas para você melhorar a performance. Então aqui a gente passa da criação, passa da validação. Ao final aqui da validação você já tem lucro, você já está ganhando dinheiro com consistência. Só que chega a fase que vocês realmente querem desde o começo, que é a escala. A escala vai depender de duas coisas. Eu falo que depende da extensão de funil e depois a gente chega na escala propriamente dita. A extensão de funil, presta atenção que eu entendo que ela é diferente de esteira de produtos. A extensão de funil ela é responsável por aumentar sua margem de lucro, aumentar o seu ticket médio e trazer saúde financeira para sua oferta, mesmo quando o seu CPA aumenta. Muita campanha morre quando sobe o orçamento, e muitos de vocês passam por isso. Arthur, eu gasto R$ 100, R$ 200, R$ 300. Quando eu tenho que gastar mais do que um certo limite, a campanha morre. O CPA aumenta, para de vender, o custo por aquisição fica alto demais. Quem nunca passou por isso? Causa raiz, na maioria das vezes, é o baixo ticket médio. Como que a gente faz a extensão de funil? A gente coloca, nós plugamos produtos complementares. Esses produtos eles vão acelerar o resultado do aluno, certo? Um produto que possa acelerar o resultado, um produto que resolve o próximo problema, ou um produto que entregue um maior nível de acesso. Por exemplo, produto que acelera o resultado. Poxa, você tem ali um produto que ensina como fazer alguma coisa, produto que acelera o resultado seria você vender uma implementação para a pessoa. Ó, te ensino a criar uma loja na Shopee. Legal. Vou montar a loja da Shopee por você. Produto que acelera o resultado, poderia ser uma boa opção. Inclusive, um dos funis que mais escala hoje em dia usa exatamente esse tipo de produto. Resolver o próximo problema. Te ensino a emagrecer. Próximo problema. Te ensino, te mostro como você reduzir a flacidez depois que você perdeu gordura.
ou entregar maior nível de acesso. Comprei uma área de membros, um curso. Vou te vender mentorias semanais em grupo com um especialista, tirando dúvidas e acompanhando o progresso de cada aluno. São formas de você criar produtos complementares que vão aumentar o teu ticket médio e te dar mais lucro. E qual que é a diferença da extensão de funil para uma esteira de produtos que a maioria está acostumado? A extensão de funil, ela não é muito elaborada. Porque você já conhece, talvez, tem que ter um front-end, um back-end, um high-end, um ecossistema super complexo com muitos funis que se ligam, tudo isso funciona. Mas vai precisar de tempo, de dinheiro, de equipe, de estrutura, que na maioria dos casos você não tem no momento. Então, o que que você faz? A extensão de funil é você plugar produtos num funil que já existe e que vai te dar pouco trabalho de manutenção, mas que vai aumentar o valor médio de cada compra. Ou seja, é mais simples. É mais simples, só que é mais. É tão eficiente quanto, só que é muito mais simples. Óbvio que ter uma esteira de produtos completa vai aumentar mais a sua margem? Sim. Mas isso não é uma coisa que você tem que se preocupar enquanto você não tem uma oferta muito bem validada e já escalada. Exemplo de como a extensão de funil vai escalar o teu projeto. Isso aqui com números, tá? Vamos supor que o seu ticket médio seja de R$ 200. Você tem um produto de um website, R$ 200, e é só isso. Vamos supor que você gasta R$ 100 para fazer uma venda de 200. Isso quer dizer que nesse cenário inicial você tem um lucro de R$ 100 por venda. Ok. Só que nesse modelo o teu funil só aguenta R$ 1.000 por dia de investimento. Se você tenta investir mais de R$ 1.000 por dia, o teu CPA começa a estourar. Você tenta escalar e vamos supor que o seu CPA ele sobe para 160. Nesse cenário de R$ 200, mantendo esse mesmo ticket médio, você não tem mais condição de escalar. Pô, Arthur, mas 160, o produto é 200, mas você tem que considerar que você vai pagar imposto, que você tem custo com ferramenta, talvez você tenha algum funcionário. Enfim, existe uma estrutura para você manter, talvez você tenha que tirar o seu Prolabore. Você não vai ter saúde financeira com um CPA de 160 se o seu ticket médio é 200. Só que a gente aplica a extensão de funil e a gente consegue subir o teu ticket médio de 200 para R$ 300. Agora o cenário muda completamente. Mesmo que eu mantenha esse CPA mais alto de 160, agora o meu lucro ele é de R$ 140 por venda, é maior que o cenário original. Ou seja, aqui mesmo eu pagando mais por uma venda, eu continuo tendo mais lucro por venda do que no cenário anterior, mesmo com um CPA mais alto. Por quê? Por conta do ticket médio, por conta da extensão de funil. Agora a tua campanha não aguenta só R$ 1.000 por dia. Agora você consegue escalar para 5, 10 mil por dia. Porque você sabe, quanto mais você investe, mais claro o CPA fica. Se o teu ticket médio for baixo, vai ser muito difícil ter resultado. Principalmente porque roda low ticket. A extensão do funil, às vezes, é responsável por quase todo o teu lucro. Ainda que o seu CPA bata R$ 200, você ainda teria R$ 100 de lucro. Perceba, se você bate R$ 200 de CPA, no cenário original, você literalmente ficou no 0 a 0. No novo cenário, você ainda tem R$ 100 de lucro. Só que como você consegue pagar mais por venda, você consegue devorar os outros no leilão. Isso gera muito mais escala do que qualquer outro concorrente. É literalmente isso que a gente fez em projetos que saíram de 100 mil por semana não, 100 mil por mês para 1 milhão por mês. Projetos que cresceram mais de 10 vezes, sem necessariamente mudar o funil do front, mas trazendo produtos complementares que aumentaram o nosso ticket médio e que nos deram uma margem para pagar um setor mais alto e conseguir escalar muito mais do que os outros. Como que a gente faz isso? Adicionando order bumps. Geralmente a gente adiciona até 3 order bumps. Não é todo funil que a gente trabalha com order bump, tá? Por exemplo, funil de VSL geralmente a gente não usa. Mas quando vai rodar um funil low ticket, algum outro, outro tipo de funil, geralmente a gente usa 3 order bumps. No upsell, geralmente a gente adiciona até 2 upsells e 2 downsells. Então, tô perdido. Order bump é aquele produto que você seleciona quando você está na página de pagamento, clicou na caixinha e a pessoa pode comprar um produto complementar ali na página de pagamento. Upsell, a pessoa já comprou o produto, caiu numa página de obrigado e nessa página de obrigado você faz uma oferta. Se a pessoa compra o primeiro upsell, você manda a pessoa para um segundo upsell. Se a pessoa recusa a opção, você pode mandar uma outra oferta mais barata, que é o downsell. Se vocês conhecem o Uberbump e a opção de downsell, mas não estão fazendo direito.
Ai, Arthur, eu sou muito avançado no mercado, eu sei tudo que você está falando. Beleza, mas você não tem upsell, ou teu upsell converte 2, 3%. Grande bosta você saber o que é um upsell se você não está convertendo. Não se trata, isso aqui é um ponto importante, não se trata só de você ter order bump, upsell ou downsell, mas é você monitorar a performance e a conversão de cada um. Se eu tenho, chegou recentemente um cliente assim, ele tinha ali um order bump, o order bump, ele trazia literalmente 2% do faturamento total dele. Isso é lixo. É lixo. O que quem fez? Tirou esse order bump. Tem order bump que é melhor você tirar do que manter. Então não se trata só de você ter order bump, upsell e downsell. É importante que você tenha, mas é importante que você consiga bater uma meta de conversão em cada um deles. Mesma forma, a gente trabalha com recuperação de upsell. A pessoa comprou o primeiro produto, não comprou upsell, a gente faz automação, faz recuperação para isso. A pessoa comprou uma área de membros, a gente tem estratégias específicas para a pessoa comprar outros produtos dentro da área de membros. Esses são os principais pontos que vão gerar essa extensão de funil e aumentar a tua margem de lucro. Você pluga uma vez e você vai ter só um trabalho de manutenção. Só que esse trabalho de manutenção ele é baixo. E principalmente quando você acerta, você consegue extrair muito lucro desse funil por muito tempo. Tudo isso são pré-requisitos para você chegar na fase de escala. Você só consegue escalar depois que passou por tudo isso. Eu tive um cliente recentemente que ele entrou junto com um investidor. Ele tinha uma oferta Latam. Essa oferta ela era muito boa, ela convertia, mas eles estavam com muita dificuldade em acertar os anúncios. Ele chegou para mim e falou: Arthur, o investidor está falando, quando que a gente vai colocar 2, 3 mil por dia de orçamento? Eles tinham bala na agulha para isso. Eu falei, cara, não adianta a gente chegar com volume de orçamento em tráfego se você não tem uma estrutura que está aguentando, se você não tem criativos que suportam o orçamento. O funil em si dele aguentava, mas os criativos que ele estava rodando não. Então você só chega na escala quando todo o resto ele está bem otimizado. E a escala vai depender de duas coisas. Vai depender de criativo e vai depender de tráfego. Criativo é o motor da escala. Você não escala sem criativo. E existem dois problemas comuns, que são ou você tem criativo de menos, aí falta gasolina para escala. Você tá com um carrão, você não tem combustível, não vai muito longe. Ou você tem criativo de menos, ou os seus criativos são ruins. Você talvez até produza um alto volume de anúncios, porque eu já testei 20 anúncios, não deu certo. Você falou que tem que testar de 10 a 20 anúncios, testei e não deu certo. Cara, mas se o criativo que não gosta, também não vai funcionar. Então você precisa saber fazer anúncio. E a maioria de vocês é muito preguiçosa para fazer anúncio porque vocês não têm um sistema, mas a gente vai chegar nisso já. Vocês precisam ter volume de anúncios, tem que ter quantidade, mas também tem que ter qualidade. Se vocês fazem isso, é muito mais fácil ter resultado. A questão é que vocês precisam otimizar a produção de criativo de vocês. Vocês têm que ter volume com qualidade. Como que a gente faz isso? Criando um sistema de produção de criativo. Eu falo que é como se você criasse uma linha de produção para você conseguir produzir volume com assertividade. Fazer mais anúncios com menos esforço. É possível? Claro que é. Se trata de organização. A gente desenvolveu um processo que te ajuda a produzir, escrever, analisar o que funcionou e, principalmente, aqui vem o pulo do gato. O pulo do gato é reciclar criativos e combinar criativos. A gente consegue trazer um grande volume de criativos sem ter que ficar gravando coisa nova o tempo todo, porque a gente consegue reaproveitar materiais que a gente já tem e trazendo um novo ângulo, um novo formato, variação de hook, body, variação de CTA. A gente consegue trabalhar de várias formas, utilizando materiais que nós temos. E se você tem um sistema claro, uma rotina para minerar anúncio, escrever, produzir, otimizar, tudo isso fica muito mais fácil, muito mais rápido. E quando você começa a escalar, você rapidamente consegue delegar essa parte, por exemplo, com copywriter, com editor de vídeo, enfim, pessoas que vão te ajudar a montar isso aqui com muito mais facilidade. Ter um sistema de produção de criativos é o que vai trazer escala para você. Eu acompanhei um projeto que faturava ali pouco mais dos seus 150 mil por mês, já era um projeto bom, né? Já tinha um bom faturamento, e eu vi esse projeto sair de 150 para mais de 1 milhão por mês, principalmente depois que eles criaram uma equipe focada em criativo. Quando o criativo passou a ser visto como uma prioridade na operação, esse projeto ele saiu ali de 5 a 10 criativos por semana, que era o que eles produziam, e passaram a produzir mais de 50, 60 criativos por semana. O resultado é que começou a encontrar criativos campeões com muito mais frequência,
E isso trouxe a escala que eles mais procuraram. Beleza. Com os criativos, você vai conseguir investir, vai conseguir escalar. Mas, cara, tem que saber de tráfego, não tem como fugir disso, tá? Senão você vai escalar fofo, e aqui é proibido. Aluno meu não pode escalar fofo. Porra, tá maluco? Você tem um funil bom, às vezes você já tá com o funil pronto, mas o teu funil ele não está escalando tanto quanto poderia. O seu funil ele está subutilizado. O seu funil às vezes aguenta mais escala, mas ele não está tracionando porque o tráfego está mal estruturado. Você não tem uma hierarquia clara das campanhas que você vai criar. Você depende de um único ativo, às vezes você tem ali uma única conta de anúncio que performa. Você não sabe se é agressivo na hora de subir o orçamento para escalar pesado quando precisa, ou perde o timing na hora de colocar o pé no freio para não tomar prejuízo. No tráfego, dominar o timing é tudo. Saber quando socar dinheiro para ter um retorno absurdo e principalmente quando tirar para você não ter prejuízo. Essa gestão no timing que vai fazer você ter lucro. Você pode ter uma oferta excelente. Se você não tiver esse critério, se você não souber tocar esse tráfego, você ou seu gestor, se ele não tiver esse domínio, cara, não vai dar certo, né? Ah, meu gestor otimiza minha campanha 2 vezes por semana. Irmão, não tem como você escalar assim. Ah, ele otimiza uma vez por dia. Cara, uma vez por dia é o mínimo do mínimo. Porque dentro da operação tem projeto que a gente otimiza em 1 hora. Porque ele precisa de atenção, principalmente com mais orçamento. Então você precisa saber do timing, precisa saber como fazer isso. Dando um exemplo, a gente pegou ali um projeto de um mentorado nosso, que ele saiu de 55.000 no primeiro mês, que ele já tinha resultado. Primeiro mês foi 55.000. No mês seguinte, a gente já passou para 122.000 de faturamento de um mês para o outro no nicho de confeitaria, sem mexer em nada no funil. Ele não mexeu em página, ele não colocou opção, não colocou nada. Era o mesmíssimo funil. A gente só trabalhou em nível de tráfego. Às vezes você que já tem oferta, que já tem lucro, pô, Arthur, eu tô fazendo meus 500, R$ 1.000 por dia, 2, 3 mil por dia. Pô, às vezes, pra você que já fez 2, 3 mil por dia, às vezes é só investir em tráfego pra você sair de 2 para 10 mil por dia. Às vezes você só não dominou ainda as estratégias. Qual que é a visão geral? O que os grandes players do DR fazem, tá? Passando ali por cima. Começa testando criativo, tem que validar criativo e encontrar campeão. Testar a estrutura. É ABO, é CBO, é 131, é 1x, 151. Diferentes tipos de estrutura de tráfego. Quem é do mercado sabe o que eu estou falando. Quem não é, não se preocupe, você vai aprender isso depois. Que tipo de criativo performa, que tipo de estrutura de tráfego funciona para a tua oferta, e a gente sabe que isso não é igual para todo mundo. Tem oferta que funciona bem num tipo de escala. Pô, vou fazer a escala baiana. Perfeito. Em algumas ofertas escala muito, em outras ofertas não escala nada. Então você precisa fazer esse teste de estrutura. Encontrou a tua estrutura, encontrou os melhores criativos, a gente leva ele para uma pré-escala, isolando esses principais criativos com orçamento um pouco maior. Os melhores criativos na pré-escala, a gente põe na escala, isolando novamente em outras campanhas com orçamento 10, 15, 20 vezes maior. Depois que a gente já tem tudo muito bem claro e a gente encontrou os melhores criativos de todos, realmente os verdadeiros criativos campeões, a gente coloca numa escala em Bitcap com orçamento altíssimo. A gente coloca 10, 20 mil por dia em uma única campanha. E quando o teu funil ele é bom, o teu criativo é bom, você coloca o orçamento alto na campanha Bidcap e a campanha gasta. Ai, Arthur, eu coloco 50 mil por dia no Bidcap, mas não gasta nada. É claro, o funil é ruim, a oferta é ruim, criativo ruim, não vai mesmo. Por isso que a gente só entra. Eu acho, eu, particularmente, na minha opinião, a gente não usa Bidcap no começo. A gente só leva para a campanha Bidcap, que é aquela campanha que você tem o controle do quanto você quer gastar por custo por aquisição. Eu só levo para a Bidcap os melhores ativos da minha operação, os melhores funis, os melhores criativos para garantir que essa campanha vai gastar. E quando você consegue fazer essa campanha performar, você consegue gerar um volume estratosférico de vendas de maneira relativamente simples, com pouca manutenção. E toda campanha, mais cedo ou mais tarde, vai começar a desgastar, por isso que existe um processo para você reciclar as campanhas, para você recuperar a performance de campanhas que estão decaindo e principalmente trabalhar com escala multiativos e depois escala internacional, que aí é um passo bem mais avançado, mas é o que garante que você consiga ter uma escala brutal. Escala multiativos, pô, você tem ali uma estrutura de contingência forte. Quando você está escalado, você não pode só fazer uma contingência básica, você precisa de uma contingência mais avançada para você conseguir sustentar essa escala e garantir que ela continue escalando, mesmo se você perder algum ativo importante. Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer.
E por fim, cara, tá dando bom, eu vou pegar, eu vou rodar no mercado Latam, eu vou rodar no mercado americano. Isso aqui não é para todos os nichos que funciona, mas se você trabalha em nichos, por exemplo, saúde, emagrecimento, relacionamento, enfim, alguns nichos que pô, é muito fácil você levar para fora, geralmente a gente faz isso depois que se escalou muito forte aqui no Brasil. Para cada um desses passos tem checklist, tem processo, tudo isso está mapeado, está desenhado. E tudo isso é o que compõe hoje o protocolo AMG, tá? Quais são os próximos passos, tá? E você implementar, porque assim, não adianta só você ver isso, você entendeu como funciona. Eu trouxe exatamente o que eu faço, mas obviamente, pô, aqui já está com quase uma hora, eu não consigo trazer em detalhes cada um desses pontos. Por isso que hoje a gente tem um protocolo gravado, tem um acompanhamento individual, eu tenho diferentes tipos de produto e serviço que ajudam você a implementar exatamente isso para o seu projeto. Então, o que que você tem que fazer? Você está assistindo esse vídeo, você simplesmente qualifica para receber um diagnóstico e uma apresentação individual, que é basicamente a gente entrar numa call, vai durar ali uns 30 minutos a uma hora, dependendo, em que eu quero conhecer realmente o projeto, eu quero entender o que que você faz, quais são os gargalos, se você quer começar, o que que você tem em mente, o que que a gente vai fazer. Então, é uma call de diagnóstico, primeiramente, e se fizer sentido, eu faço uma apresentação individual sobre como a gente pode implementar juntos esse framework de escala em 6 etapas. O que que você tem que fazer? Primeiramente, tem pré-requisito. Para entrar em call, você precisa de duas coisas. Primeiro, você tem que saber que você vai investir em tráfego. Arthur, cara, eu não tenho nem cartão para investir em tráfego. Cara, talvez não seja o seu momento ainda. Arthur, eu tenho R$ 200 para investir em tráfego. Talvez não seja o seu momento ainda. Mas, pô, Arthur, tem caixa, já tem uma oferta escalando ou tentando escalar? Cara, muito bem. Arthur, não tenho conta ainda, mas eu entendo que eu tenho que tratar isso como um negócio de fato. Eu tenho aqui um dinheiro que eu vou investir para fazer isso dar certo. Perfeito. Você pode investir em tráfego, não precisa ser nenhuma fortuna, não. Pô, tenho ali 2, 3, 4, 5 mil. Cara, já dá para fazer um estrago, sendo bem honesto. Quanto mais melhor, mas pelo menos ali uns 2, 3 mil reais é fundamental que você tenha para poder avançar. E principalmente, cara, tem que ser uma prioridade. Ah, Arthur, eu tô pensando em fazer isso daqui 6 meses. Então, cara, de verdade, nem vem. Arthur, quero trabalhar com isso agora, quero escalar a oferta que eu tenho agora, ou realmente para mim é uma prioridade para uma oferta do zero. Então, beleza. Você tendo condições de investir em tráfego e priorizando isso, você qualifica, a gente pode avançar. O que que você vai fazer? Você vai fazer um agendamento, tem um WhatsApp que você vai poder entrar em contato comigo ou com alguém da minha equipe, e depois, a partir disso, você vai fazer uma reunião comigo diretamente, tá? Existem outros estrategistas aqui na minha equipe, mas a maioria das reuniões que conduz sou eu. Eu quero conhecer o teu negócio, eu quero ver se faz sentido você entrar ou não, eu quero ver como que eu posso te ajudar. E, cara, quem entra com isso aqui, ó, quem entra priorizando, sabendo o que tem que fazer para acontecer, tem muito resultado. Eu tive um cliente médico, cirurgião, o cara chegava do hospital às 9 horas da noite todos os dias. Ele falou assim: Arthur, eu tenho para trabalhar, cara, depois das 10 horas da noite. Começou a pegar, ele trabalhava das 10 até meia-noite, às vezes entrando até 1 hora da manhã, era o tempo que ele tinha, médico casado, com 2 filhos, cirurgião. Cara, em menos de 2 meses, ele conseguiu criar a oferta dele e já estava começando a fazer 2, 3 mil de lucro por dia, tá? Aplicando exatamente esse protocolo. Então, é realmente para quem quer fazer de verdade, não tem desculpinha, não tem papo furado. Você tem esse perfil? Vamos conversar e eu vou te mostrar exatamente como que funciona os próximos passos, que tipo de produto, que tipo de serviço é melhor para você, o que que você pode fazer e como eu posso te ajudar com um acompanhamento individual ou acompanhamento em grupo, ou diferentes formas de eu conseguir ajudar você a implementar isso na sua operação e fazer você ter muito resultado, perfeito? Então, se você está assistindo isso numa página, talvez tenha um botão, talvez seja um formulário. Se você está aqui direto por algum link de WhatsApp, só entre em contato comigo diretamente e a gente continua. Vamos fazer uma call e vamos implementar isso no seu negócio para você finalmente escalar como nunca antes. Fechou? Espero que isso tenha gerado um valor para você, que você tenha mais clareza hoje de como funciona a criação, validação e escala de infoproduto. E pode ter certeza que aplicando isso na sua operação, você vai ter um resultado como nunca antes.